E olha só, agora um relatório revelou que esse conflito que está sendo realizado entre Rússia e Ucrânia tem uma interferência direta da China, né? Coisa mais óbvia do mundo, mas agora é oficial. Está sendo mostrado aí. Então, antes de tudo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Deixa um like também, assim você me ajuda bastante, de verdade. Se você puder fazer isso, eu realmente vou ficar muito grato. E o segundo link na descrição é referente a um robô de operações que eu utilizo. Então, caso você queira conhecê-lo, caso você queira ver como que é, como que funciona e tudo mais, dá uma passada aí. Você não paga a licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro, e ainda se você não tiver lucro, você não paga nada. E se você usar durante a quinzena, enfim, e não ficou satisfeito com o lucro que você teve, é só não pagar, tá tudo certo, você não vai sujar seu nome, nem tem problema com isso. Tendo em vista isso, vamos aqui então iniciar o nosso vídeo. Olha só, de acordo com dados alfandegários russos divulgados em 4 de fevereiro pelo The Wall Street Journal, as empresas de defesa da China têm enviado equipamentos de navegação, tecnologia, interferência e peças de caças para os russos. Isso teria interferido no conflito. Embora exista um acordo internacional de sanções e controles de importação, foram encontradas dezenas de milhares de remessas de bens de uso duplo, produtos com aplicações comerciais e militares, que a Rússia importou depois da invasão que teve no início de fevereiro de 2022. Isso que já completou um ano, viu, pessoal? O The Wall Street Journal analisou 84 mil remessas registradas pela alfândega da Rússia desde que o Ocidente impôs sanções econômicas ao Kremlin, especialmente em mercadorias críticas para as forças armadas daquele país. Entretanto, a Rússia tem capacidade de produzir internamente grande parte de suas necessidades militares básicas. Ela depende apenas de importações de tecnologia de uso duplo, como os chips. O relatório citou que um analista de organização governamental, o C4ADS, voltada para o combate de redes criminosas que ameaçam seguranças globais, que mostrou que as empresas de defesa estatais chinesas continuam a enviar peças de aplicação militar para empresas de defesa russas sancionadas. A ONG esclarece que as empresas russas foram flagradas usando esses mesmos tipos de peças no conflito com a Ucrânia. Liu Pengyu, porta-voz da embaixada da China em Washington, negou que a China forneça ajuda à Rússia. A alegação de que a China forneça ajuda, enfim, não tem base factual, mas é puramente especulativa e deliberadamente exagerada. Então vamos lá. Se de fato a China está proporcionando essa ajuda, você acha mesmo que ela vai falar que tá? Coisa mais óbvia do mundo. Igual quando a gente viu lá o esquema do satélite pendurado no balão, né? E para mim todo satélite inclusive tem um balão que o sustenta, né? Não sei porque todo satélite que cai normalmente, todo satélite que cai, ele tem um balão. Não sei se você já viu aí, é só ver, é só pesquisar no Google, satélite com balão, enfim. Falaram assim, é um satélite chinês que está buscando espionar o governo norte-americano, enfim. Olha, eu sinceramente não acredito que seja isso. Do meu ponto de vista, como tá acontecendo aí na verdade, quem eu vi falando isso foi o Afonso Vasconcelos e o Jason Rosa, mas enfim. Não é uma hipótese levantada por mim. Mas do meu ponto de vista, eu acredito no que eles estão falando, eu concordo com eles. A gente está tendo aí as questões de proximidade com a chamada inversão do campo magnético da Terra. E por consequência, a gente vê aí problemas na atmosfera e alguns satélites começam a baixar. E daí você vê o balãozinho lá pendurando, carregando o satélite. Daí eles falam que não, olha, é um negócio, é um satélite espião chinês, não sei o que e tal. E se aparecer um lá na China, vão falar a mesma coisa. Não, um satélite norte-americano aqui espionando a gente. Mas vamos acreditar nessa camada de realidade. Não vamos a fundo. Vamos só nessa camada do que é oficialmente dito. Se realmente fosse um satélite chinês lá, eles iam falar que realmente estava lá pra espionar? Não, sim, exatamente. Claro, é minha espionagem que eu tô fazendo no governo norte-americano. É óbvio que é isso, né, gente? Eles não iriam confirmar. Então, do mesmo jeito, se tá havendo algum tipo de ajuda, também, de mesmo modo,
eles não iriam confirmar. Para mim é a coisa mais óbvia do mundo, mas aparentemente algumas pessoas não conseguem ver nem o óbvio. A gente precisa ir sempre dos especialistas para falar as coisas, né? Igual o Afonso falou esse dia, né? Como que era? A Praia dos Tubarões, né? Aumentou. O aumento dos especialistas apontam que o aumento dos tubarões, o aumento da presença dos tubarões nas praias pode aumentar a quantidade de ataques a banhistas. Sério? Caramba, hein? Ainda bem que tem especialista pra falar isso, né? Porque, igual, e eu tô até em dúvida sobre o que eu disse, porque não tem um especialista que falou que é óbvio que eles não falariam a verdade. Né? Então, assim, eu não sou especialista, então minha opinião não conta aqui nesse caso. Por que não falar um negócio desse, né? Mas isso é a mesma coisa que eu disse no vídeo Conflitos e Rumores de Conflitos. O que acontece, meus amigos, é que a gente tem aí a necessidade de que o mundo todo esteja sob tensão. E não que esses conflitos não existam. Realmente tem gente lá, né, proporcionando mal uns aos outros, né, jovens, inclusive, fazendo isso, né, porque são os mais suscetíveis à manipulação, tem a obrigação estatal e tudo mais. Isso daí existe, de fato tem um lá conflitando com o outro e tudo mais, claro que tem. Mas esses conflitos, esses rumores de conflitos, essas tensões que acontecem, seja de origem militar, seja de origem sanitária, esses problemas que o mundo passa, em alguns momentos acontecem veridicamente, em alguns momentos são forjados, mas tudo isso acaba no relatório Iron Mountain. Relatório que foi feito para identificar o que para identificar o que faria a sociedade continuar unida. Por quê? A gente, né? Eu não preciso disso. Mas o sistema precisa que as cidades continuem funcionando. Para as pessoas continuarem nas grandes cidades, você tem que criar uma tensão sobre as pessoas. Você tem que criar uma tensão na população para que o cara que odeia, que tem um trabalho chato, ele acorde todo dia cedo e vá lá pro trabalho dele que é chato pra caramba, que ele não aguenta mais. Porque ele tá tenso sobre o que pode acontecer. Então ele tem que fazer a parte dele, faça a sua parte, parte de um todo, parte da sociedade, parte da cidade. Né? Com o termo cidadão, o cara ele deixa de ser humano, ele passa a ser um cidadão. E daí, com isso, o relatório Iron Mountain apontou que é necessário sempre conflitos, rumores de conflitos e problemas que atinjam a todos de forma simultânea para que a população abra mão gradativamente das suas liberdades individuais e assim o Estado possa crescer diante da presença do indivíduo. É isso que acontece. Certo, meus amigos? Então, antes de ir embora, deixa aquele like nesse vídeo, porque isso ajuda demais. Por favor, eu não tô te pedindo dinheiro, é só um like aí pra comprar alimento. Muito obrigado por ter assistido e até mais.